Está entrando no ar mais um programa exclusivo, Hitmakers Produtora, agora no YouTube. Programa De Frente com as Escrituras, com o Pastor Maicon e seus convidados. Esse programa é de total responsabilidade de seus produtores. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o Pastor Maicon, pastor da Quinta Igreja do Evangelho Quadrangular, pai da Meiquiele, da Manuele e esposo da Leidiane, da missionária Leidiane. E hoje nós estamos aqui começando mais um De Frente com as Escrituras, onde colocamos a nossa vida de frente com a palavra de Deus. E hoje nós estamos com um assunto maravilhoso, um assunto muito bacana, um assunto polêmico, mas que eu tenho certeza que vai trazer um discernimento, conhecimento para os nossos corações. E o nosso tema de hoje é desigrejado. A fé em Cristo sem a igreja. E hoje nós vamos abordar esse tema, um tema muito importante para nós. E está conosco um príncipe de Deus, meu amigo particular, há mais de uma década, pastor Jeverton. Eu gostaria muito de apresentar o pastor Jeverton para vocês, mas me faltariam palavras. Então, pastor Jeverton, como você se apresentaria aí para o nosso público? Rapaz, um cara de 1,50 m tem muito para se apresentar, não. Só de você me ver a primeira vez, você já me viu todo. Então, agradeço, Maicon, tá? Muito bom, feliz demais estar aqui com você, sentado nessa mesa, abordar um assunto tão interessante. Me apresentar é só dizer que eu sou um pai interessado em glorificar a Deus com sua família. Muito mais do que só alcançar um pastoreado, é alcançar a minha casa, porque o contexto de Paulo é nos ensinar que alcançando a sua casa, ou testemunhando na sua casa, você vai saber alcançar outras famílias. Então, eu sou um cara bem simples, sou tranquilo, nordestino, de vez em quando nervoso, mas eu gosto de falar que eu sou uma manteiga. Se esquentar muito eu derreto, eu choro fácil, mas aí sou eu. Pai de uma esposa muito especial na minha vida, meu maior ministério, e 3 filhos maravilhosos, Ana Clara, Natália e o Levi. Então estamos aí hoje congregando na Metodista Wesleyana do bairro Marambaia, com um povo abençoado, lindo de Deus, que o Senhor colocou na minha mão para me responsabilizar. Esse sou eu. Eita, agora. Então é isso, pessoal. Conhecemos aqui o nosso convidado. Antes de qualquer coisa, antes da gente entrar nesse assunto, de discorrer esses assuntos, abrir a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, para discorrer esse assunto, eu quero deixar aqui uma declaração muito importante. Porque o assunto que vamos abordar é um assunto que envolve emoções, que envolve muitas das vezes experiências que passou dentro da instituição, dentro da igreja, e igreja como instituição. E é importante dizer que nós não estamos aqui para condenar as pessoas que porventura passou por determinadas situações dentro das instituições, ou também magoar, impor as instituições em algumas experiências também que pastores possam ter passado com as suas ovelhas. Nós estamos aqui para trazer um conteúdo de edificação para que, de repente, você que me ouve nesse momento, que esteja passando por uma situação como essa que vamos trabalhar aqui hoje, como desigrejado, como aquele que crê em Jesus, crê que Jesus salva, cura, liberta, vai voltar, mas não se enquadra mais em uma igreja, um sistema, pastor, presbítero e etc e tal. Então, esse vídeo é para você, para nós, para pessoas que talvez estão dentro da igreja também, com esse sentimento
de não respeitar as autoridades, não respeitar os pastores e muitas das vezes não respeitar até mesmo os irmãos. Então, esse assunto é muito edificante e muito plausível para os nossos dias e eu creio que você vai ser edificado. Desde já eu quero pedir para vocês assistir esse vídeo até o final, compartilhar com seus amigos. Nós estamos aqui na Hitmaker, essa gravadora incrível, nosso patrocinador, top demais. E se você, de repente, eu gostaria também de ter um podcast, a oportunidade é com a Hitmaker, nossa patrocinadora, nesse estúdio lindo, nessa corpagem que a gente estamos aqui de frente com as escrituras. Então, vamos lá, vamos começar essa perspectiva, esse trabalho a respeito desigrejado. Fé em Cristo sem a igreja. De acordo com esse tema, pastor, eu gostaria de ler um versículo bíblico para a gente iniciar o trabalho, que está escrito lá em Hebreus, no capítulo de número 10. E nós vamos iniciar com esse texto, que está escrito assim, versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Não deixamos de congregar, de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia. Pastor, de acordo com esse tema, eu gostaria de convidar o senhor a abordar esse assunto. Então, a partir desse versículo que você fala, a gente tem que se perguntar qual é a verdadeira missão da igreja. É só o que esse versículo está falando ou todo o contexto que ele quer abordar até o escritor declarar, não deixe de congregar? Porque o contexto está falando que alguns se desviaram, alguns se afastaram, e salientando isso, afastando isso, perde-se a comunhão. Então, qual é a verdadeira missão da igreja? A verdadeira missão da igreja é glorificar a Deus. E qual é a missão quando eu falo a igreja de Jesus. Agora, qual é a missão da reunião da igreja? Fazer aqueles que estavam perdidos serem encontrados numa família. Então, quando ele deixa a gente não deixar de congregar, é para que eles saibam que ele sempre tem um lugar para voltar. Assim como um homem que você trabalha, você trabalha o dia todo, você está cumprindo uma missão. Qual é o seu maior prazer? Saber que você tem um lugar para voltar. Qual é o maior prazer de um cristão? Saber que eu tenho um lugar para encontrar alguém que está lutando conforme eu, mas está acreditando para outro dia. Então, viver a igreja é viver a missão. Não deixar de congregar é não perder relacionamentos. Eu não tenho um problema, mas eu tenho uma opinião. É uma crítica construtiva. Alguns não vão acreditar, mas é uma construção. Eu tenho um problema não é com as igrejas pretas, eu tenho um problema com o church. Porque a igreja está deixando as pessoas individualistas. Aonde se torna uma filosofia congregacional e não a missão de cultuar. Aonde você apaga, e não é sobre luz apagada, não é sobre parede preta. É sobre o underground, a atualização que coloca dentro da igreja e perde o verdadeiro sentido. Olha só como a gente é individualista. Fechamos os olhos, apagamos as luzes e queremos glorificar a Deus. E no final de tudo, glorificar a Deus é saber quem está do meu lado chorando e eu posso fazer esse choro parar. E eu não estou conseguindo. Estamos dentro da igreja, em vez de trazer o ânimo, a perspectiva, e isso é congregar, trazer de volta a comunhão, que não existe uma congregação, como é que eu posso falar? Não existe uma convenção solo. Eu não me converti para ficar fazendo sozinho. Não existe convenção solo, não existe nada sozinho. Existe a comunidade dos santos reunidas para cumprir sua missão. Glorificar a Deus e zelar pela santidade do nome dele. Quando perdemos isso, é por isso que o conselho é não deixe de congregar, porque senão sua vida não vai ter sentido. Aí eu concluo para que você pegue o raciocínio, que Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Versículo 1 em diante.
A palavra estava com Deus, a palavra era Deus e o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. E tudo que existe só existe por causa dele. E sem ele, nada do que existe faria sentido. Então significa, se eu estou numa igreja, é para comunhar com quem faz eu existir e respeitar a existência de quem ele fez existir, antes ou depois de mim, que é o irmão. Porque ou eu sou mais velho do que alguém, ou eu sou mais novo do que alguém. A minha vida só tem sentido se eu for naquele lugar congregar, porque Jesus é o meu sentido de vida para eu dar sentido de vida na vida de alguém. Se a minha congregação, ou o meu congregar, ou o meu cultuar não traz sentido para as pessoas, nem eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Por isso que eu tenho que voltar a congregar. E congregar é não querer entender o espaço, entender a quem eu estou cultuando. O culto racional de Romanos é isso. Não é fazer você entender, é eu me fazer entendido, aí sim. Aí sim você vai dizer, como é isso? O que que Filipe falou? Perguntou para o eunuco. Você entende o que você lê? Isso é congregar. Você entende o que você lê? Não tô, porque não tem ninguém que fale. É essa minha crítica às igrejas church. Entram e saem e dizem que são relacionamentos, mas para mim é mais entretenimento relacional, não comunhão com Deus e nem com a igreja. Meu Deus. Então, o termo church, ele vem do significado da igreja em inglês. Né? Então, e eu tenho outra crítica que nós brasileiros queremos, eu não sei se é a palavra, americanizar tudo. A gente bota uma palavra redundante naquilo que a gente vai. Igreja, church, não sei do que. Não já é igreja. Entendeu? A gente quer dar um up, mas perde a essência. A gente tem que ser moderno, mas não pode perder quem é o nosso chão. Porque a modernidade pode se tornar uma aventura. Que Charles Spurgeon diz que aquele que se converte na emoção, ao mesmo tempo que a emoção passa, a convenção também passará. Então, a mesma emoção que eu abro uma igreja, church da vida, é a mesma emoção que eu vou ter membro e ao mesmo tempo eu não vou ter. Vai ser um fluxo rotineiro de um povo no deserto que entra e sai, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. É uma crítica, mas não nada dizer, o senhor não vai, não é contra a igreja em si, mas os objetivos que ela querem trazer de uma cultura que não é nossa. Era exatamente isso que eu queria abordar para o senhor, porque quando se fala em church, meio que é abrangente, se torna algo que é de um todo, né? Porque a igreja, a minha, do senhor, de outro, entre aspas, church também. Só que eu estou assim, abordando essa perspectiva com o senhor, a questão do sistema em si que esse movimento traz. É isso que o senhor está abordando? Sim, é o movimento, não a igreja em si. Não bato a igreja, que eu sou pastor de igreja. Então eu amo a igreja, sou apaixonado pela igreja, e a igreja tem um marido muito ciumento. Então eu não fico levantando a saia da mulher de ninguém. Se eu levantar a saia da mulher do homem, o homem me extermina na hora. Eu sou o amigo do noivo. Eu dou o grito, ele tá voltando. Porque ali nas 10 virgens, não eram as 10 virgens que era a noiva. A noiva estava dentro da casa, as 10 virgens eram só madrinhas, para alertar o caminho do noivo. Então a gente tá achando que quem não vai entrar é as madrinhas. A noiva já tá preparada, Michael. Ela só tá esperando. O problema é que a gente, como igreja, e ali as noivas são a igreja, que querem fazer o movimento, mas esquece da missão, que é saber quando o noivo chegar, entrar com ele. Porque o amigo do noivo, que é um pastor, um profeta qualquer que vai dar o grito, e nem todo mundo respeita o grito do profeta ou do pastor, aí vem o noivo. O despreparo faz você não enxergar a missão que era trazer o noivo para se encontrar com a noiva. João declara, e o Batista diz bem assim, a minha alegria, capítulo 4, versículo 3 em diante, a minha alegria é entregar a noiva ao noivo. Será que estamos assim? Eu ouvi uma história do pastor que disse bem assim, que ele ia pregar, ele era pastor da igreja, ele ia pregar. A mulher, e ele tinha acabado de brigar dentro de casa com a esposa. Daquele jeito que a gente vai lá na graça, mas brigou com a esposa. Só que isso já era rotineiro. E ela chegou dentro do carro e disse bem assim, olha só, por quanto tempo
você vai ficar casado com a mulher que já está esperando seu noivo e esqueceu que você já é casado comigo. Você está querendo casar ou assumir um compromisso com a mulher que não é sua e a sua está morrendo do seu lado. Aí ele diz, não vou pregar hoje, porque se eu, que tenho a minha mulher, não estou sabendo cuidar, quem disse que eu estou sabendo cuidar da noiva de Cristo? Então a preocupação é essa. A sermos a imagem de Cristo, precisamos refletir. A sermos a imagem de Cristo, precisamos entender. Não é minha. A igreja não é minha. O problema é que quando a gente fala da instituição, larga a bomba na instituição, a gente deveria separar a instituição da igreja de Cristo. O que você está reclamando é de um CNPJ feito por mão de homens, e homens que vão falhar, eu vou errar com alguém em algum momento, seja o meu ou o seu pastor, seja eu como pastor na minha igreja. Só que quem está te ferindo é um homem respeitando o CNPJ. E quem vai parar esse sangramento é o dono da igreja. Porque o dono da igreja não sou eu, não é o meu pastor, não é o bispo, não é o CEO, não é. O dono da igreja é Jesus. E ele está a cada dia querendo reunir mais da sua parcela de membros dessa igreja. As pessoas se preocupam mais com o que está diante delas do que com a mensagem que vem do céu. Sim. Então, isso é notório, aconteceu com Jesus. É algo assim maravilhoso. João capítulo 6, se não falha a memória, quando Jesus estava pregando a respeito da multiplicação dos pães, 2 pães, 2 peixinhos e tal, e ele vai e faz o grande milagre. Acontece algo extraordinário. Só que aquele povo ficou maravilhado e grita, é o nosso rei. Vamos levantar ele como rei. Queria levantar Jesus como rei no grito. Está no texto. Só que Jesus, vendo isso, ele se retirou. Pediu para os discípulos ir para o mar. Entra no barco. Eu não vou com vocês. Eu vou subir aquele monte ali. Vocês vão. E se retirou. A multidão foi atrás de Jesus. Jesus, mesmo, entre aspas, fugindo da multidão, no final, encontra com ele novamente, mais tarde, e Jesus começa a pregar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e pregando. De repente há um grito. Nós não queremos ouvir essa mensagem não, Jesus. Está muito pesada. Nós queremos que o Senhor multiplique o pão de novo. Nós queremos pão, nós queremos isso não. Aí Jesus vai e começa a narrar, eu sou o pão vivo de vocês, eu desci do céu para vocês. Não compreenderam, julgaram Jesus e foram embora. Eu trouxe esse texto para a mesa, pastor, porque é muito interessante isso. Porque tem muitas pessoas que não estão compreendendo qual é a mensagem da igreja. Entende? A mensagem da igreja, ela é algo muito importante, porque traz o alimento para as pessoas. Quando esse povo foi embora, Jesus também fez uma pergunta para os 12 que ficaram. E vocês? Não vão embora também, não? Pedro se levanta, aquele texto extraordinário que virou até canção da Gabriela, Rocha. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Tá, se fosse nós, pastor, sentiríamos alegres porque alguém ainda notou nossa mensagem. Mas Jesus, ele dá uma palavra que é chocante. Porque ele fala assim, olha, vocês estão dizendo isso, mas no meio de vocês tem um diabo. Um de vocês vai ser o traidor. Então, olha só que forte, pastor. Estava no meio, estava nos momentos, estava no movimento, não foi embora quando a palavra dura chegou, ficou ainda no ambiente, mas mesmo assim, Deus falou que no meio deles
um é no diálogo. Podemos dizer que é possível ter esse nível de relacionamento com Jesus sem estar na igreja? Sim. Sim, porque hoje você não chamaria Judas para ser membro ou tesoureiro da sua igreja, chamaria? Mas Jesus chamou mesmo conhecendo ele. Porque isso é igreja. É a inclusão de todos, mas valorizando o futuro que ele vai ser perto do dono dele. O problema aqui dos igrejados é que ele quer culpar as pessoas, ou culpar a instituição por uma mudança que não veio primeiro dele. A instituição abriu a porta para você decidir ser incluído, mas você ser exclusivo. Incluído por quê? Porque a igreja é para todo mundo. Mas exclusivo porque agora você pertence a alguém maior do que os seus desejos. E o que Cristo queria fazer com os discípulos? Você vai participar de algo maior do que os seus sonhos e propósitos. Mas essa formação não é... Essa formação é relacionamento. Quem tem um encontro com Deus não critica ambientes. Debate ideias. Respeita o ambiente. Porque hoje, os meus desigrejados que possam criticar quem feriu, foi a porta que abriu para você conhecer quem era Jesus. Então, o que você traz é a igreja, a instituição já estava sendo levantada. A organização já estava sendo levantada. Tinha mais de 100 mil pessoas, fora os 70 discípulos, fora os 12 mais íntimos, fora os 3 amigos. Já tinha uma bela de uma igreja. E ele tinha que formar o organismo que era separar as responsabilidades da ortodoxia, saber direcionar, a eclesiologia, que é saber qual é o departamento que cada um vai ficar. Já existia, olha quem era o tesoureiro, quem era o obreiro que só poderia falar com o pastor se primeiro parasse com ele. Tem que ser Pedro. Quem era o segundo de plantão? Era João, sempre sentado no seu colo. Então, aí está uma organização fundida no organismo. Por quê? Não existe organização sem organismo. Os dois é a perna direita e a perna esquerda. Os dois andam juntos. Se você tirar só a organização e ver como organismo, o organismo sem a organização não movimenta, não anda. O organismo pode se locomover, mas terá limite até onde vai. Agora, com a organização, chegaremos mais longe. Você é quadrangular. Quadrangular não começou aqui no Brasil. A organização foi muito mais longe do que um organismo de alguém que chegou, foi lá, estava na Europa. A Assembleia de Deus nasceu por causa de um organismo de 2 missionários que implantaram a ideia aqui pentecostal. Então, a organização que também não nasceu aqui. Então, a organização só faz o organismo potencializar a sua missão. Não é endeusando a organização. É fazendo o que? Ela está cumprindo a sua missão. Se ela não está cumprindo a missão, algumas não estão cumprindo a missão, a gente vai olhar como a vaidade do homem está para governar um país. O governamentalismo presidencial é certo? É. Mas quem está no poder é certo como a organização? Então, você não tem que olhar para a organização, você tem que olhar para quem está no poder. Olhe para quem ainda está no poder. O provérbio diz que se o ímpio está no poder, o povo... Então, olhe para o que está acontecendo, olhe para quem está no poder. Ou pare de ser vítima. Pare de ser vítima, porque Cristo não chamou ninguém para ser vítima. Cristo não chamou ninguém para dizer bem assim, foi por causa de Beltrano e fulano. O cara estava no tanque e ele não perguntou quem ia colocar ele, ele perguntou se você quer alguma coisa. Então aí eu concluo. O problema do coxo era ser curado, ou o problema dele era olhar todo mundo ir e ele não conseguir? A maioria das vezes o problema não é eu estar recebendo sim ou não um milagre. A maioria das vezes o meu problema é com o próximo. Porque às vezes o milagre está na minha frente e eu estou reclamando de quem não está fazendo por mim. Sim, perfeito, pastor. Maravilhoso posicionamento que o senhor traz. Mas
eu entendo algo de uma forma assim, bem bacana, esclarecedora. Mesmo essa pessoa tendo a oportunidade de ser íntima de Deus, mesmo sem a instituição, ela saiu daquela instituição, daquele movimento, daquela igreja, não por causa de Cristo. Eu concordo com o senhor. Ela consegue ter uma intimidade com Deus, mas talvez o que vai faltar vai ser o combustível diário. Sim. Porque a igreja, a igreja verdadeira, que é bíblica, uma igreja que busca os princípios, não vai ser santa, não vai ser perfeita. Porque se dissermos que a nossa igreja é perfeita, nós vamos acabar caindo num grande equívoco. Vai fazer a nossa igreja se tornar heresia. Exatamente. Como algumas igrejas aí tem. Só aqui tem salvação. Só aqui Deus fala. Aí é uma igreja sectária. Exatamente. Então, quando a gente observa isso, a gente percebe que essas pessoas que é de Deus, têm graça, têm intimidade com Deus, ela às vezes saiu da presença, da comunhão dos irmãos por causa de uma fala maldita, talvez de uma ferida, ou alguma coisa que talvez tirou ela do eixo e aquilo feriu. Aí para ela talvez não perder essa intimidade que o Senhor traz, que ela adquiriu com Deus, ela prefere se afastar. Sim. Aí já é um desvio. Porque hoje eu entendo que o desigrejado é o cara revoltado com a instituição, que ele saiu revoltado com a instituição, mas não perdeu a fé. Só que de alguma forma ele vai fazer também o sistema dele. De alguma forma ele vai fazer o sistema litúrgico de como ele tem que cultuar a Deus. E o problema é interpretar a Bíblia conforme os seus sentimentos. Vai criar outros problemas. Entendeu? Porque o desigrejado, a maioria, não vou dizer a maioria não, alguns estão interpretando a Bíblia conforme suas emoções. E hoje a gente está numa época de um povo muito almático. Meu pastor, a gente está numa geração mais indiferente com arrependimento. A gente está numa geração que não aceita mais a palavra pecado. Eu só errei. Eu errei. Faz igual chave, foi sem querer, querendo. Eu errei. Não existe mais o fundamento disciplina. Se eu botar alguém em disciplina, eu vou ser julgado na justiça. Então, hoje, as pessoas perderam o temor a Cristo e querem descontar a falta de temor julgando o irmão. Eu não estou falando de não julgar. Eu estou falando que quando João fala sobre julgar, ele está dizendo assim, quando julgares, julgue conforme a reta justiça de Cristo. Então, você está julgando pelas emoções que não foram retribuídas ou porque a Bíblia está declarando? Então, a gente precisa saber. Eu tenho uma frase comigo que é: alguns irmãos deixaram de congregar nas instituições, não porque perderam a fé, mas para guardar ela. Para guardar ela. E aí é que você tem que saber, nós estamos sendo amigos de Cristo ou sendo amigo somente da instituição? Porque eu não estou brigando aqui para a pessoa voltar para a igreja. E eu não estou dizendo que a instituição possa estar errada. Que vai estar errada em qualquer momento. O problema é, quando você entra na igreja, o que você olha? A instituição ou o dono daquele altar? Se a gente for para a igreja só olhar pela instituição... Porque isso é muito autêntico. Porque o homem, ele é sujeito ao erro. Vai não acontecer um erro. Eu costumo dizer para os irmãos, os minhas ovelhas amadas, lá daqui da igreja evangélica lá. Eu costumo dizer, se vocês procuram um pastor perfeito, não sou eu. Porque, determinado momento, eu vou errar. Sim. E
eu quero que as pessoas a qual Deus me deu para me pastorear, que entenda que eu vou errar. Mas eu vou ser humilde bastante para me pedir perdão, sabe? Para me redimir as pessoas, para me colocar diante das pessoas com humildade, para restaurar um relacionamento. Mas sabe o que está faltando? Ai, desculpa te atrapalhar, mas sabe o que está faltando? É o pastor também esquecer que ele é ovelha. Ele é ovelha. Eu sou ovelha. Tem um sumo sacerdote querendo cuidar de nós também. Eu não sou o cara que cuida das pessoas. Eu sou o cara que dá a direção para uma voz que chegou em mim e vai passar por mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. Por quê? As ovelhas têm que ouvir a voz. E o pastor tem que obedecer a ela. Por que muitos pastores estão doentes? Porque muitos pastores estão desistindo. Por que eles estão se tornando pastores liberais, progressistas? Porque eles não querem mais ser ovelhas. Eles querem ser ativistas religiosos. Eles querem ser ativistas. Um Ed Renekiewicz não é um pastor. Ele é um ativista religioso, defendendo pautas progressistas, socialistas, marxistas, destruindo a pureza da igreja. Pode ter lá, ele pode ter aprovado no CNPJ dele que a igreja dele é a igreja. Mas diante de Deus, ali não é uma igreja. Onde se coloca qualquer um, ou fala qualquer coisa, e ainda diz que a conversa da mulher samaritana com Cristo, Cristo deu o sêmen dele para ela, não água. Olha só que aberração e que heresia a gente chega. Então, pastores assim como ele e outros existem, eles se tornam ativistas religiosos, não defendendo mais. E aí é que eu entro, a gente estava falando em off. Eu entro sobre, a gente fala dos desigrejados e eu falo dos neo-desigrejados. As pessoas que, em si, não saíram da igreja, mas não têm a igreja como fundamento de comunhão e prática. Eles não saíram da igreja. Tem um monte de neo-desigrejados. Eles não saíram da igreja. Não abandonaram a instituição. Mas também não deixam a instituição ser quem ela é. Ou não obedece como deveria obedecer. Porque no final de tudo, você só fica onde você respeita. E você só pode ficar onde você acredita. Se você não acredita, por que continuar querendo controlar? É o evangelho das pitadinhas. Eu quero Jesus e eu quero um talit na minha cabeça. Eu quero Jesus e quero ficar levando a arca da aliança. Eu quero Jesus e a pedra de Israel. Isso não é evangelho. Isso é uma aberração dentro da igreja. Que aí é o neopentecostalismo destruindo a finalidade do que é fazer discípulos. Porque as igrejas neopentecostais não fazem discípulos. Aí a gente vê essa geração neodesigrejados, que gostam de estar dentro da igreja, mas não teve um encontro de verdade com Jesus. Eles estão lá, visitam a nossa igreja, se fazem uma campanha, meu Deus do céu, com força. Mas esse povo, dessas perspectivas, acaba não lendo Colossenses, não lendo Hebreus. Os desigrejados nunca vão ler a Bíblia, sempre vão tomar decisões pelas suas emoções, não pelo que está escrito. Porque quando a gente lê esse livro que eu apresentei no início do nosso trabalho, esse livro ele foi escrito com uma proposta para as pessoas que estavam voltando do judaísmo. As pessoas que estão retornando ali para aquela doutrina judaica. Aí o Senhor, nós não sabemos quem foi. Eu acho que foi Paulo. Aí eu não sei. Vou dizer que é Paulo. Então, ele traz uma perspectiva para que esses irmãos, vocês gostam de Cristo. Aí quando a gente observa esses movimentos trazendo essas coisas dos grupos, a gente percebe uma falta de coerência bíblica. E isso, para a mente das pessoas que não buscam conhecimento, não lê as escrituras
e só ora e vigia, acaba se criando um grande problema. Sim. Do que você fala, eu entendo uma coisa. A disciplina protege a pureza da igreja. A disciplina protege a pureza da igreja. E a membresia é a forma de Jesus. Porque são os membros que revelam Cristo. E a disciplina da instituição faz o membro não desviar. Por que você não desviou? Você não desviou porque você não sentiu desviar ou foi porque a igreja estabeleceu um limite para você viver? A instituição disse, ó, isso aqui. E mesmo que não fosse, porque eu já fui de uma igreja que tudo era pecado. Tudo era pecado, ir na praia, joga, bota short, e meu Deus do céu. Mas eu não repito o que eu vivi. Mas não jogo fora nada. Porque foi isso que me mudou para amar de verdade quem é Jesus. Agora, se a gente implantar disciplinas dentro da igreja, a gente é o opressor. A gente é o santarrão. Claro que eu não vou imprimir, pregar sobre roupa, sobre vestes, sobre lugares. Porque evangelho é responsabilidade. Se Jesus te salvou, o que o pastor tem que ficar pegando na sua mão para você atravessar a rua? Então, a disciplina protege a igreja. Se tem disciplina, a igreja está protegida. E como a igreja é protegida com a disciplina, a membresia, os membros, fazem Jesus ficar cada dia mais famoso. Por causa da instituição. A instituição não é o reino de Deus, mas faz parte do plano do reino. Porque foi em Pedro que Jesus disse, sobre você estabelecerei a minha igreja. Nossa, isso é profundo. Isso é profundo. E não é papado, tá? Não é papado, não é o Pedro, o primeiro papa, não era o pastor presidente. Ele disse, a partir de você, olha só, aí você contou uma parte do Pedro. Eu não chamaria Pedro para ser membro da minha igreja, porque ele não estava convertido. Porque lá no final, Pedro, quando você se converter, Jesus tinha acabado de dar uma autoridade ao cara, dizendo que, ó, você tem a chave aí, cara, que você ligar, você nem liga. Quando você se converter, porque há um processo de mudança para você saber quem é a igreja. Então não pode cuspir no prato que te deu e você não pode dizer que é ruim sem ter provado. Tem gente que está dizendo que a instituição é ruim sem nunca ter provado dela. Aí fazem grupos de oração, grupo disso, grupo daquilo. Aí sabe o que acontece? Começa a endeusar, filosofar e não abrir a Bíblia como disciplina. Porque a Bíblia sempre vai empurrar você a voltar a comer. Vai criando um problema, pastor, porque quando a gente afirma que essa pessoa ela tem sim uma intimidade com Deus, ela tem sim um relacionamento com Deus, mas ela não está numa igreja, numa instituição, eu falo uma igreja de instituição. Ela não está dentro de uma instituição, ela não participa do grupo de terça, sexta e domingo, ela não participa dos grupos de limpeza da igreja, dos grupos missionários, das células. Ela não tem ligação nenhuma. Ela não tem ligação nenhuma. Então, a gente consegue entender esse relacionamento que ela tem com Deus, que é um relacionamento, mas sem baseamento bíblico. Porque a Bíblia nos orienta a congregar. A Bíblia nos mostra que devemos motivar a fé, engajar a fé de alguém. Como funciona isso? Porque a gente acaba, como eu posso dizer, criando uma complexidade em algumas questões que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre isso. Que quando a pessoa ela é independente, se cria uma dificuldade para ela se enxergar no corpo. E é perigoso porque foi você que se colocou no corpo de Cristo? Ou foi Cristo que enxertou você no corpo de Cristo? Então, igreja nasce.
igreja não se abre. Então, se você não for enxertado no corpo, você só é ou um morto-vivo ou um dedo cortado apodrecendo no chão. Porque você tem que estar conectado a alguma coisa para dar sentido à vida que você está vivendo. A orelha em si, sem onde ela estiver, fora do seu corpo, ela tem sentido? Ela apodrece, ela existe, mas ela não tem vida. Então tem muita gente existindo, mas morta dentro dela mesma. Não podemos dizer que há um perigo essa pessoa de intimidade com Deus desigrejado fora da igreja. Sim, é uma falácia achar que estamos conectados à igreja se não estamos com comunhão com outros. Uma falácia, porque aí eu sempre volto, as pessoas estão se convertendo mais sobre as emoções dela do que sobre o arrependimento. As pessoas têm que se converter por arrependimento, não pela emoção de achar que é aquele momento e tal. Aí por isso que tem esses devaneios. Esses devaneios de dizer, não é por aí. É uma falácia. Achar que eu posso moldar conforme eu tenho que me converter. A conversão é comunidade. Se não estiver conectado à comunidade em Cristo Jesus, você está morto dentro de você mesmo. Vamos nos tornamos fariseus, que temos até uma boa oratória, temos uma boa palavra, mas somos sobretudo caiados, aonde somos admirados, mas ninguém nos segue. E quem está te seguindo é conforme o nada que você tem. Porque quem segue, quem não tem vida, é outro mundo. Estamos vivendo um The Walking Dead. Estamos mortos, nos agregamos. Você já viu o filme de zumbi? Ele só anda aglomerado. Você tá ligado? Ele só anda aglomerado, né? Só anda aglomerado, o zumbi da vida. Porque eles decidiram que tá junto é importante. Mas tá junto a partir de qual perspectiva? De consumir quem tá gritando por vida. Porque o zumbi faz isso, né? Ele quer comer alguém que tá vivo. Os desigrejados, eles não só querem sair da igreja, eles querem destruir a imagem da igreja que construiu ele. Se fosse só para sair da igreja, vai com Deus lá dando livramento a muito pastor. Agora, para abrir um fundamento e abrir as internet da vida, montar canal no YouTube para falar mal da instituição, a própria instituição que te levantou, agora você não ganhou dinheiro com ela e agora quer ganhar dinheiro contra ela? Porque tem gente ganhando dinheiro contra a igreja. Porque o povo gosta dessas palhaçadas. O povo gosta de confusão. Gosta de confusão. O que dá like é fofoca, mentira, é confusão. Então, esse é a perspectiva. Não tem como estar conectado. Quem enxertou? Éramos, olha o que Paulo fala, éramos um jambuzeiro bravo. Não era a gente nem da mesma essência de Cristo, cara. Ele é a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15. Eu enxertei você e você dê fruto. Se não der fruto, lançado fora. Agora, quando dá fruto, eu polvo para dar mais fruto. Porque sem mim, nada pode fazer. Estamos contando conto da carochinha, filosofando, dizendo que estamos adorando a Deus. O Deus da própria barriga. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pastor, a gente está trabalhando essa perspectiva extraordinária. Então, a gente pode dizer, fazer uma alerta para essas pessoas que estão com Cristo, têm graça, ainda têm intimidade com Deus, mas está do lado de fora das portas da verdadeira igreja. Eu não estou dizendo que a verdadeira igreja é a igreja fulana de tal. Eu estou dizendo que a verdadeira igreja é uma igreja bíblica, com princípios corretos, que direciona para o céu. Isso que eu estou dizendo. Então, podemos dizer que essa pessoa ela tem que se alinhar com essa perspectiva mais rápido. Se ela vai morrer fora do corpo? Ela vai ou morre e fundamenta suas próprias doutrinas. Fundamenta o seu próprio ritmo de vida. E olha uma coisa, todos os desigrejados que estão no YouTube, com o passar do tempo, eles estão formando seu próprio palco, sua própria igreja. Porque começaram na rua, todo movimento é válido. Aqui eu não vou falar como. Tinha um movimento chamado Céu na Terra,
que é do João Paulo, esqueci o nome do cara, ele, lá em Brasília, eu acho que ele em Goiás, ele se movimentava aglomerado. Passou anos e era a coisa mais linda, todo mundo postando vídeo, fora da igreja. Muito desigrejado estava ali. No final de tudo, hoje João Paulo está pregando dentro da igreja. Porque no final de tudo, sempre volta para o lugar onde começou. Você pode ir para a rua, fazer seus movimentos, mas você sempre vai voltar para onde tem a sua essência. A desculpa é, eu sou o templo, essa vai ser a desculpa, né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Errado, porque ali não é o templo para cultuar, é o Espírito Santo taberculou em mim. O Espírito Santo está depositado em mim, não é sobre culto, é sobre relacionamento. Então, eu sou o templo porque o Espírito Santo está em mim, não porque eu culto. Porque o culto a palavra culto é de cultivar. E quando você cultiva algo, você cultiva para comer sozinho. Então, no final de tudo, o desigrejado sempre vai fazer a igreja deles. Sempre vai voltar para a igreja deles. E aí que se arrependam para que seja uma igreja sadia, não seja uma igreja de rebeldes. Porque é o que eu falo. O que eu falei, igreja se nasce, não se abre. Não é uma corporativa, dizer só, o bairro aqui é bom, populoso, acho que serve para abrir uma igreja. Não faz isso. Porque você vai abrir uma igreja nova, cheia de espetaculoso, e você vai tirar um membro de um pastor que está sofrendo e gemendo vários anos por aquela pessoa. Você tira um membro de alguém, por causa da sua vaidade de abrir a igreja. Então, hoje a minha briga, de verdade, a gente está falando sobre desigrejados, mas a minha maior briga não é contra os desigrejados. É contra pastores, líderes, instituições que perderam a mão do que é ser igreja de Jesus. Perderam a mão. Aonde se formalizaram, olhando mais ou o lucro financeiro ou a quantidade de Brasil. Esqueceram que não é quantos estão, mas quem está conhece o Cristo que você prega. Hoje, eu já falo isso na igreja. Antigamente, quando eu me converti, eu sei que eu tenho pouco tempo, tenho 20 anos, mas tem muito mais gente. E eu vendo uma época que o pastor não pregava para eu continuar sendo crente. Ele pregava, era para eu trazer mais gente para ser crente. Hoje, Michael, não sei se você sofre isso na sua igreja, eu prego para o crente da minha igreja segunda-feira não desviar. Eu prego para o crente da minha igreja de 10, 15, 20 anos não desviar. A gente não prega para produzir fruto e aquele fruto produzir mais fruto na vida do crente. Eu prego para ele ter uma esperança de segunda-feira não desviar. Ou então ele parar de pecar de segunda a sexta. Por que está acontecendo isso? Pessoas desigrejadas dentro da igreja, atrapalhando a rotina da igreja, pecando de segunda a sexta e se transformando numa rotina. A gente fala dos irmãos católicos, mas a gente vira um católico, onde aparece na igreja domingo para o pastor abençoar meu pecado de segunda a sexta. Você é um desviado, cara. Você é um desviado. Você é um desviado. Que o pastor não tem obrigação de chapar a mão na sua cabeça e você pecando, escondido, produzindo maldição para sua casa e para sua vida, fazendo outras pessoas afundarem porque você não se converteu de verdade. E ainda reclama, fica de segunda a sexta, pulando de culto em culto, mas de verdade você nunca foi encontrado. Está perdido dentro do seu próprio ego. Por quê? Tem pastores filosofando, tem pastores coaches, não usando o altar para a ministração da palavra, mas como um show, ou de stand-up e um show gospel. Aí por isso que quando eu e você pregam uma palavra dura, vão embora. E Cristo não se preocupa com quem vai embora. Porque o reino é dele. E o rei não tem pena dos seus súditos. Os súditos que deveriam temer ao seu rei. Por isso que ele falou no texto que você leu. É muito dura. Pode ir. Você acha que eu vou ficar contando quantos membros tem no meu rol? Eu não tenho bispo para ficar cobrando, dizendo, você está perdendo membro. Cara, eu sou o dono da igreja. Sei que aí nunca fez parte do meio de nós. Porque é isso que Hebreu declara. Foi embora porque nunca fez parte dos nossos. Sabe o que é isso? Nunca se converteu de verdade. Nunca se converteu de verdade. Alguém que você abre uma empresa e você coloca alguém como sócio. Se esse cara do nada não explica, porque ninguém, a sociedade também não é para sempre.
Sociedade não é para cima, mas do nada ele sai e abre a mesma coisa do lado da sua empresa e chamando os clientes que ele trabalhava com você para fazer a mesma coisa que você faz. Isso é o quê? Isso é o mercado de trabalho que é para todo mundo? Ou é um olho grande, miserável, desgraçado que não entendeu que ele pode fazer o mesmo, mas não do seu lado, já que você não quer estar fazendo aliança? O que é que Abraão e Ló fizeram? Os meus pastores não estão se lidando com o seu, é melhor a gente se apartar. Porque não era um conflito de Abraão e Ló, era um conflito de ideias, de financeiro, que não estava batendo. E o que é que a gente faz? Vai para um lado e vai para o outro, porque do mesmo lado não dá para prosperar. Há uma competição. Aí minha briga, deixo aqui para polêmica. Minha briga tá abrindo igreja mais para competir ou para salvar? Tá aí abrindo a igreja para dizer, a placa da minha igreja tá naquele bairro. Mas quantos de verdade você está discipulando? Quanto de verdade Jesus está salvando? Ou vira somente uma empresa rotatória? Tô com vontade de falar um negócio aqui, mas eu vou falar com amor. Prostitutos espirituais, cafetões espirituais, amantes espirituais, estão tudo dentro da igreja. Piores do que os desigrejados. Porque o desigrejado decidiu dizer, eu não quero mais. E os prostitutos dentro da igreja? E as amantes? Eu preguei isso na minha igreja. Eu tô falando aqui, mas eu já falei sobre isso. Crentes amantes. E Cristo não chamou a gente para ser amante. Cristo chamou a gente para ser noivo. Sabe o que é noiva? Aonde você passar, vão olhar pra você. Aquela ali tem um compromisso. Ninguém mexe com ela, não. E amante, tem compromisso com alguém? Ninguém sabe quem é seu dono. Nem o que você tem é seu de verdade. Amantes. Isso que envergonha o evangelho. Isso que faz o desigrejado ter mais força de manter a tese deles. Então, se a gente não reformular, não voltar à nossa essência de igreja, a gente vai continuar brigando contra os desigrejados. Os desigrejados continuarão tendo mais força, tendo mais adeptos. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa programação. Tivemos aqui um príncipe de Deus junto conosco, pastor Jefferson Fontes, trazendo aí pérolas de Deus para conosco, mas nós já estamos chegando no fim. Nós vamos fazer uma próxima a respeito desse assunto, com esse Jethro de Deus, porque foi um assunto muito bacana. A gente trouxe uma perspectiva muito bacana, muito interessante. Eu quero deixar uma mensagem final para você que de repente tá nessa situação, tá triste com a igreja, tá chateado com determinada situação que possa ter ocorrido com você na sua trajetória de fé. Volte para a casa do Senhor. Jesus, ele quer te usar. Jesus, ele quer usar você como instrumento para a edificação das almas, das vidas. Amém? E automaticamente você ser edificado também por testemunhos de outros. E nessa oportunidade, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Jefferson, que veio aqui hoje para conosco, nos trouxe pérolas de Deus. E eu quero convidar esse Jethro de Deus para deixar uma saudação final para os nossos corações, para a glória de Deus. Eu lembrei de algo aqui, Maico. Vai ser interessante, que eu gosto de assistir filme. E eu espiritualizo tudo. Eu não sei se sou crente demais ou sou religioso demais. Eu também. Eu gosto de assistir filme, eu fico vendo o Rocky Balboa, vejo as pérolas dele. E fico assistindo o Batman, eu disse, rapaz, esse negócio tem uma frase do Batman que é incrível, mas não é isso. Só pra eles, todo mundo perseguindo o Batman. E o Batman, não, pode dizer que eu sou o culpado. Mas por quê? Por que, Batman? Você salvou todo mundo? Como é que vão te perseguir? Às vezes eles não precisam de um herói. Eles precisam de um vilão para acreditar no herói. Meu Deus. Às vezes, o desigrejado tá precisando, é só botar para fora o que tá doendo. Existe pessoas boas demais esse desigrejado. Quando a gente pode estar falando aqui desigrejado, eles podem entender que é um modo pejorativo, mas não é. Que tem muitas pessoas boas que decidiram. É verdade. Só estão machucadas. Uhum. Ou mal compreendidas, ou mal ensinadas. Aí eu assisti um filme, Como Treinar o Meu Dragão. É um desenho
Eu já vi. E o menino é um frouxo, medroso e tal. E a cidade toda tinha que ter uma matadora de dragão. E ele decidiu querer matar um dragão para provar sua hombridade ao pai dele. Só que apareceu na frente dele o dragão mais brabo e mais raro. E numa dessas ele tentou. Ele derrubou o dragão, sem querer, derrubou o dragão caiu. Quando ele foi se esgueirando para ver se o dragão estava vivo ou morto, o dragão estava vivo, mas machucado. Ele tinha acabado de perder na cauda dele o equilíbrio de voar. Meu Deus. Só que o menino, ele disse, não, eu não fui feito para matar dragão. Esse menino, muito engenhoso, ele fez várias coisas para tentar se aproximar do dragão, e ele percebeu que o dragão não conseguia voar, então ele fez um objeto para aclopar na cauda do dragão, para ele voltar a planar e voar de verdade. Mas foi uma briga, porque o dragão sempre estava na defensiva, dizendo, foi você que me derrubou, você vai me machucar. Foi você que me derrubou, é você que vai me machucar. No final, ele consegue ter uma amizade com o dragão e faz o dragão voar de novo. Mas olha só, o dragão não voou sozinho. Vou com ele, né? Tremendo. Sabe o que eu falo? Quem sabe? Você tá como o Banguela, que era o nome do dragão, machucado, alguém te derrubou e você não tá acreditando em mais ninguém que se aproxima de você para você voltar a voar de novo. Tremendo. Quem sabe Deus está colocando pessoas, ou até do meu jeito, às vezes, incisivo de falar, tá querendo fazer de novo você voar. Meu Deus. Ao mesmo tempo que tem pessoas que machucam, tem pessoas que Deus coloca para nos curar. É verdade. Eis aqui, né? Eis-me aqui, né, pastor? Então, estamos aí. Se a instituição te machucou, eu não posso pedir desculpa por aquilo que eu não fiz. Porque tem muito pastor, né? E na terra, me desculpe porque... Não, eu não fui. Eu não estava na igreja que você estava. Mas eu te digo, se você me conhecesse, você saberia quem é Jesus de verdade. Claro. Não é por arrogância, é por temor e saber o que eu tô repetindo é o que eu reflito. Quem sabe você só precisa voltar a voar, mas você precisa voltar a confiar. Eita glória. Porque o dragão, para voltar a voar, ele teve que confiar no menino. É, forte. Então, quer voar? Volte a confiar. Não, às vezes você não vai confiar na instituição, mas quem está dentro da instituição vai fazer você voltar a confiar para você voltar a voar. Eu deixo a minha palavra, essa, uma reflexão básica. É meio ilustrativa com desenho, mas é o que eu penso para contextualizar. Super edificante. Meus irmãos, estamos finalizando mais um De Frente com as Escrituras, onde colocamos a nossa vida de frente com a poderosa palavra de Deus. E hoje foi um assunto maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, a sua família. Não esqueça de divulgar essa programação, compartilhar com seus amigos, compartilhar com pessoas que talvez estejam nessa situação. E eu agradeço muito a Deus por esse momento de mesa. Muito obrigado, meu pastor. Que Deus em Cristo Jesus. Também, posso fazer uma machadagem? Aqui, claro, agradecer a Hitmakers produção. Tiagão Mel aí sempre na sua qualidade de excelência, entregando sempre o bom. Quero agradecer, louvar a Deus pela minha casa, pela minha família, por essa oportunidade, por te conhecer como amigo. Amém. E minha igreja, agradecer minha igreja, Metodista Wesleyana no bairro Marambaia, nona Wesleyana no bairro Marambaia, uma família que o Senhor me deu para não cuidar, participar, porque no final de tudo, quando Jesus for bater ou acariciar, eu também quero estar nessa. Amém. Então, quero agradecer minha igreja, quero agradecer minha família por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nos segue lá no Instagram, tá lá no Instagram, Wesleyana Marambaia, @Wesleyana Marambaia. Segue lá, conhece nossa igreja, conhece o que a gente tá vivendo lá, porque Deus tem visitado nossos cultos lá. Não sei na sua igreja, mas Deus tem visitado os cultos lá, o negócio tá... Entendeu? Então, Deus tem visitado. Nos segue lá no Instagram para você ser edificado, para você ser transformado, ou se precisar de um amigo para direcionar, você esquecer de lutar contra a instituição e começar a lutar contra o seu ego, tô aqui para servir sua vida. Que o Senhor te abençoe. Jeverton Fontes, @Jeverton Fontes, segue lá. Tamo junto. Como o pastor tá dizendo, existe as igrejas que feriu.
e os pastores que talvez não te deu atenção e não cuidou. Mas também existe pessoas boas que está disposta a cuidar de você, da sua família, a estender a mão e ser um amigo, né? Então, de repente a gente falou muito de forma pejorativa, de um contexto geral, mas também existe os bons pastores, Sim. os bons líderes, as boas igrejas, né? Não somos perfeitos, mas existe. Então nós estamos... eu estou falando isso pouco também para justificar, Sim. porque de repente a gente pode ter... Alguém pode se sentir ofendido. pode ter abraçado num contexto geral, mas está aqui a Metodista Wesleyana, já preguei lá muitas vezes, espero novos convites. Tem também a Quinta Igreja Evangélica Quadrangular, a qual, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor de lá, nossa equipe, nossa igreja maravilhosa também. Mas enfim, meus irmãos, muito obrigado você que assistiu até aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.